Olá, pessoal, bom dia! Um super dia para todos nós, uma sexta-feira linda. E já começo também desejando que o seu fim de semana seja maravilhoso e mais, que você tenha tido uma semana incrível, com muitas realizações, porque eu sou dessas, eu não sou do sextou, eu sou do segundou. Você tem muitas oportunidades para realizar grandes coisas ao longo da semana, né? E muitas vezes, quando a gente começa a semana na energia do ai, que droga, segunda-feira, e até aproveitando o tema da live, ai, que raiva, segunda-feira. Quando a gente começa a semana desse jeito, nada de bom vem por aí, né? Nós vamos para esse espacinho de energia densa. Então, que bom, chegou a sexta, mas não com a sensação de que me livrei de uma semana, mas sim com a sensação das conquistas que nós tivemos ao longo da semana. Eu espero que você esteja sentindo isso aí, quentinho no teu coração, olhando, fazendo a reflexão. Eu dou um dos treinamentos que eu dou para o mundo corporativo é o de gerenciamento do tempo. E na sexta-feira é um dia assim muito especial na nossa agenda. Então, sexta-feira é o dia onde eu tenho um horário bloqueado na minha agenda para fazer o balanço da semana. Tudo que eu havia projetado, que eu realizei, que eu não realizei, que eu preciso ainda fazer essa semana. Então, e planejo a semana seguinte. Se eu tenho que mandar convite para alguém para alguma reunião, eu já faço. Resolvo toda essa burocracia na sexta-feira. Então, a sexta eu acabo ficando, muitas vezes, com essa sensação de realização, porque eu consegui realizar muitas coisas. Então, espero que você esteja finalizando a tua semana com esta sensação. Bom dia, Simone! Estamos todos apostos aqui para falar desse tema que é a raiva. Você tem raiva? Eu, às vezes, tenho. Às vezes, a gente pode chamar assim, eu fico com uma gastura e não digo que estou com raiva, né? Mas o primeiro passo para mudar qualquer coisa é assumir isso, né? A gente aprende demais esse conceito que nós precisamos ter consciência e assumir que temos determinada coisa, que vivemos aquela emoção. Né? E esse mês aqui na TV, gente, é o mês do equilíbrio emocional. Então, todos os parceiros estão entregando conteúdos incríveis relacionados a isso. E nós poderemos aqui contribuir com vocês nesta live falando da raiva. Paula Monteiro, cara, você está na Holanda. Boa tarde, então, para você, já que aí é boa tarde, né? Caramba, que legal, hein? Direto da Holanda, que bom. Gente, então eu estou aqui começando as minhas reflexões e fazendo logo de cara esse convite, que eu espero que você esteja chegando na tua sexta-feira com um sentimento de vitória, que você realizou muitas coisas essa semana, né? Mas talvez várias coisas aconteceram que deixaram você com essa raiva, com esse sentimento, né? E vamos falar um pouco sobre isso aqui. Primeiro, vou me apresentar muito rapidamente para não gastar muito tempo da gente. Se você caiu de paraquedas aqui, se você nunca me ouviu aqui no canal dos meninos, eu sou sou Vânia Rigo, eu tenho o meu canal de YouTube, Vânia Rigo, Instagram também, Vânia Rigo. Você me acha como Vânia Rigo em todo qualquer lugar? Eu sou
formada em psicologia, sou coach com 2 certificações, tenho várias formações terapêuticas e trabalho para o mundo corporativo já tem mais de 30 anos. Eu sou empresária e eu trabalho com a área de treinamentos e coach. Então, esse é o meu segmento. E na parte terapêutica, eu trabalho com constelações, renascimento, método Louise Hay. Eu sou a louca dos cursos e das formações. Eu amo aprender. Então, eu estou sempre buscando novos conhecimentos e sempre que possível compartilhando aqui com vocês, nos meus canais, no Insta, nos meus atendimentos. E também, por eu ser uma pessoa ousada, levando um pouco de tudo isso para o mundo corporativo. Então, eu gosto de, lá no corporativo, trazer esse conteúdo, esse tipo de conteúdo também. Isso acho que é muito legal, que engrandece, porque a empresa precisa de alma, né? Então, eu também levo esse conteúdo para lá. E eu sou uma das parceiras da TV, no Mundo da Consciência, uma das parceiras dos meninos, trazendo um pouco desse meu conteúdo. Oi, Bernadette, bom dia. Então, eu trago um pouco desse meu conteúdo aqui. E na TV nós nos dividimos por temas, eu acabei abraçando uma vertente que é um pouco mais ligado à neurociência, à física quântica, à minha formação na Louise Hay, ao renascimento, e não entro muito nesse outro espaço, que apesar de eu também trabalhar, mas nas questões das energias, vidas passadas, coisas assim, eu não entro muito nesse espaço, porque nós temos outros parceiros na TV que também entregam esse conteúdo. Então, eu faço um mix aí. Bom dia, Tânia, Eleandra, bom dia. Então, minha colaboração aqui vai um pouco mais para o lado terapêutico, tá bom? E hoje vamos aprofundar a questão da raiva. Eu tenho aqui uma apresentação para compartilhar com vocês, porque eu sou dessas, eu amo uma apresentação e ela está aqui na tela para vocês, grata-me. Então vamos lá. Será que você tem raiva? Vamos descobrir agora como lidar com essa emoção. Gente, eu vou contar para vocês uma história que eu vivi, que foi assim absurda, mas ao mesmo tempo foi um presente, porque aquilo me deu um sacode, me acordou para a vida. Eu quero trazer essa história para vocês, compartilhar com vocês. Então, quase todos nós, em algum momento da nossa vida, não é? Nos aproximamos de situações onde nós perdemos a linha. Falamos o que a gente, depois refletiu, falou, que meleca, eu não devia ter falado daquele jeito, eu não devia ter olhado daquele jeito, que muitas vezes você não precisa nem falar. Mês passado foi de comunicação, né? Quando você fala em comunicação não violenta, por exemplo, não falar nada quando o outro fala com você e você fica calado e não responde nada, é um dos indícios de comunicação violenta. Então, raiva não significa que eu tenha que sair no tapa com alguém, agredir verbalmente. Muitas vezes, só aquele olhar já está mostrando que você está ali pau da vida com a situação, para não falar outra coisa. Né? Então, nós temos esses momentos, sim. Agora, o que a gente tem que começar a se observar é com que frequência eu tenho isso? Com que frequência eu fico irritada? Com que frequência eu perco a linha? Eu perco o controle? É como se fosse um pequeno obsessor tomando conta de mim e tomando a frente e fazendo coisas que eu nem percebi. Em que frequência isso acontece? E quando você entra nesse espaço, é difícil controlar? É difícil você ter consciência disso antes de toda a caquinha ser feita?
A gente com certeza vive isso. É provável que sim, que você tenha. A Leandra já comentou aqui que sim. Sim, é provável que a gente tenha, que a gente fique furioso e a gente não consegue nem pensar direito. E fala poucas e boas, não é? Agora, a raiva, gente, vamos compreender. A raiva é um sentimento que acompanha a nossa vida toda. Desde que a gente é pequenininho, nós crescemos e a raiva está presente. E ela é comum. Ela é comum. Ela vai acontecer. Porque eu fiquei frustrada, porque alguém me deu um não, porque eu fiquei muito tempo esperando uma coisa, porque ela vai acontecer. E não é saudável quando a gente engole a raiva. Isso é péssimo, isso não é saudável. E o meu tema esse mês, para quem aqui está lá na Universidade da Consciência Expandida, o meu tema esse mês vai ser sobre inteligência emocional. Eu vou dar dicas de como podemos desenvolver a inteligência emocional. E muitas pessoas confundem, acreditam que se eu tenho inteligência emocional é porque eu estou engolindo as minhas emoções, e não é. Eu preciso gerenciar essas emoções. E isso é diferente de engolir. É diferente de fingir que ela não existe. Totalmente diferente. E aí eu quero contar para vocês uma historinha. Nesse momento, vamos lá. Pega a pipoca e vamos começar. Pipoca essa hora da manhã, né? Mas eu comeria pipoca. Eu venho de uma família bastante disfuncional, como a gente costuma dizer, né? Um pai extremamente violento, que espancava minha mãe, espancava meu irmão, tentou matar a gente algumas vezes. Então, resumidamente, disfuncional. E eu vivi nesse ambiente. E o que eu aprendi neste ambiente, enquanto criança, é engole a raiva, engole o choro. Você não pode ter sentimentos, você não pode entrar em contato com isso. E eu vivi minha vida assim durante um bom tempo. E aí veio assim, meu pai morreu, eu tinha 8 anos, tá? E aí a vida mudou bastante. Mas quando eu tinha uns 18 anos a 19, gente, o meu irmão casou. Ele casou com uma pessoa que hoje em dia é muito minha amiga, mas ele casou com uma pessoa que era muito irritante na época, tá? E moramos todos no mesmo terreno durante um tempo. Gente, a casa era uma casa enorme. Eram quase 300 metros quadrados de casa, 1.000 metros quadrados de terreno. A casa era muito grande. Então, nós resolvemos dividirmos a casa. Ele morava numa parte da casa e eu morava na outra parte da casa. Porque a gente não conseguia vender a casa era muito grande e ficava lá anunciada, não vendia. Enquanto isso, a gente morava, né? Bom, o que dividia uma casa da outra, gente? Fica atento. Era uma porta. E essa porta era controlada de um lado por mim, do outro lado por esta minha cunhada. Ela, para o lado dela, tinha um trinco, que ela fechava a porta, e do meu lado tinha a chave. Então, nós tínhamos o controle, não era meu e não era dela. Mas nós tínhamos um acordo que quando eu saísse para trabalhar, gente, eu deixava a porta aberta para ela poder usar o meu telefone, que eles não tinham telefone e eu tinha. Gente, nessa época ter telefone era a coisa mais difícil do mundo, principalmente no bairro que eu morava aqui no Rio de Janeiro, que era Jacarepaguá. E teve um dia que eu saí para trabalhar e esqueci de abrir a porta. Eu saí e deixei a porta trancada. A chave lá na fechadura, mas a porta trancada. Pois bem, quando eu cheguei em casa, do trabalho, e nem adiantava, né, gente? Eu ligava a pedir desculpa, porque ela não ia poder atender o telefone, não existia celular. Então, só quando eu cheguei do trabalho que eu fui lá. Puxa, foi mal, né?
Quando eu cheguei no trabalho, que eu lembrei que eu não destranquei a porta. Ela olhou para mim e falou: agora está resolvido. Eu peguei a chave e a chave vai ficar do meu lado. Ela colocou aquela jornal por baixo da porta, virou a chave caiu, puxou. Essa coisa de filme. Pois ela fez e ficou com a chave e começou a dizer que agora ela ia controlar a chave e o trinco. Como assim? Então, eu não tenho o direito de dizer quem entra ou não na minha casa e que horas entra? Ela que vai ter o controle total? Ah! E aí eu comecei conversando, tentando falar com ela, para ela me devolver a chave, que foi apenas um esquecimento, nanana. Bom, mas quem era eu? Eu era uma pessoa de 18 anos que não sabia lidar com as suas emoções, que aprendeu o tempo inteiro a engole a raiva, engole o choro. Eu não conseguia segurar uma discussão, argumentar. Eu ia para o lado da emoção. Apesar de ter aprendido que eu tinha que segurar, quem disse que a gente segura, né? Tudo que você resiste, persiste, como a gente vai falar aqui. Então, aquilo aparecia. Gente, aí eu comecei a embargar. Aí fui pro meu irmão, né? Walter, pede para ela me devolver a chave. Aí eu não me meto. Me deu mais raiva. Gente, o que eu fiz? Eu preguei a porta. Vocês me imaginam essa pessoa tão zen, tão iluminada? Eu saí, fui até os fundos do quintal, onde tinha garagem, peguei prego e martelo, voltei para dentro de casa e comecei a martelar pregando a porta. Quando eu comecei a martelar a porta, gente, aí que eu me dei conta, eu falei, Vânia, você está martelando a porta? Sim, você está martelando a porta. Mais um prego na porta. A raiva foi saindo conforme eu fui martelando, a raiva foi diminuindo e eu comecei a ter consciência do que eu estava fazendo. Pois bem, eu meti alguns pregos na porta, até esta minha cunhada, não, toma aqui a tua chave, não sei o que, não sei o que lá. Aí ela devolveu a chave, meu irmão foi lá, tirou os pregos da porta. Naquele momento eu entendi o quanto eu era uma pessoa perigosa. Eu não tinha o controle das minhas emoções. Eu não percebi que num ataque de fúria eu tinha simplesmente partido para uma ação de pregar uma porta, gente. E aí, como eu comentei com vocês, é uma história. Eu fiz isso, mas ao mesmo tempo foi um super presente. Porque aquilo fez com que eu percebesse o quanto eu precisava me trabalhar. O quanto eu precisava olhar para tudo aquilo. Olhar para aquela criança ferida, olhar para questões relacionadas a perdão, a lidar com a raiva, a aprender a lidar não só com a raiva, também com todas as minhas emoções. Aquilo tudo era um balaio de gato que eu não sabia lidar com nada daquilo. Então, foi um presente. Graças a Deus que eu bati na porta. Eu não fui para cima dela. Que bom que foi a porta. Isomar, bom dia. Então, foi ótimo. E aí, tem um lado positivo da história também, fora a minha consciência, ter me
sido um presente, né? Porque eu te passei a ter consciência. Eu que achava que estava tudo tão bem, tão resolvido. E esse é um grande problema de muitas pessoas que não olham para tudo isso porque acham que está tudo bem, está tudo resolvido. E não está. Enquanto você não olha, não trata, não cuida, não está. E muitas vezes a gente reclama, a gente fala tanto dos terapeutas, dos médicos, dos psicólogos, que não levam em consideração a energia, a alma. Mas muitos terapeutas também estão caindo na mesma armadilha e não estão levando em consideração o lado psicológico, esse lado terapêutico, de realmente entrar em contato com isso. Porque estamos fazendo, alguns de nós, o mesmo jogo. A gente aponta para eles porque eles não dão um atendimento completo, porque eles não olham para isso, e quem trabalha com técnicas de energia, isso e aquilo, também negligencia porque não vai olhar para esse outro lado. E nós só vamos evoluir olhando para isso como um todo. Tem dentro de nós essa criança, tem essas emoções, tem as experiências. Tem experiências talvez de vida passada, tem experiências que estão dentro de nós, que são geneticamente recebidas de pai, de mãe, blá, blá. Nós somos esse mix. E vamos olhar para cada um desses espaços se queremos realmente fazer uma mudança. Então, sem dúvida, ali foi um presente. E eu comecei a olhar para isso. E é lógico que eu fiz processos terapêuticos, que acabei fazendo faculdade de psicologia, e me encontrei com ferramentas como o Renascimento, o método Louise Hay, que são ferramentas que trabalham aí um lado da espiritualidade, sim, mas olham para esse nosso lado psicológico, não negligencia. Então, eu, sim, trabalho com Axis, trabalho com mesa quântica estelar, trabalho com DNB. Eu procuro olhar o ser humano como um todo, para que a gente tenha ferramenta para cuidar de tudo isso, tá? Então, essa raivinha, essa coisinha que está aí, que pode ser uma raivinha ou um raivão, ela vai te sabotar. Na hora que você tem que dar um feedback para alguém, se você trabalha no mundo corporativo, por exemplo, ou até na sua família, na hora que você vai ter que dar um feedback para alguém, falar alguma coisa, a forma que você vai falar vai estar pesada. O tom de voz vai transmitir que você está com raiva, que você não tem paciência. E o outro sente, o outro responde a isso. Então, precisamos olhar para tudo isso, né? Então, lógico que a raiva bem administrada vai trazer benefícios. Que foi o exemplo que eu trouxe para vocês. Na hora em que eu me dei conta daquilo, eu usei aquela experiência para dizer, opa, eu tenho que cuidar disso tudo. E fui fazer a minha jornada de autoconhecimento, de cura. Procurei vários suportes, várias metodologias. Eu sou uma pessoa hoje até muito mais equilibrada emocionalmente, né, espiritualmente. Mas eu fui olhar para cada um desses pontos. Também ela pode ser útil quando ela serve de energia propulsora. Fiquei muito injuriada com uma determinada situação. Sei lá. Vou dar um exemplo. Tentei participar de um processo seletivo para alguma coisa e tomei um não, porque eu tal coisa assim eu não conhecia. E eu fico indignada com aquilo e falo, caramba, tá desfocada? Vê se melhora. Mexi aqui na câmera, depois ver se melhora. Depois conta aí se melhorou. Então,
eu pego aquela situação que me deu raiva porque eu me senti, sei lá, injustiçada, porque eu me senti mal com algo, e resolvo falar: ah, mas isso não vai voltar a acontecer comigo. Eu vou estudar isso, eu vou fazer aquilo e vou buscar uma melhoria para que eu esteja apta a fazer aquilo de uma próxima vez. E Rizomar, eu não sei o que fazer, porque a Simone está comentando que a tela para ela não está desfocada e está falando do som. Sim, o som, eu não sei se eu vou conseguir agora, durante a transmissão, fazer uma mudança. Deixa eu ver se eu consigo. Porque eu precisei mudar antes de começar. Depois vocês me contem se o som melhorou um pouco. Porque eu precisei mudar o microfone antes de começar e talvez isso agora tenha voltado para o estado natural. Pois me contem aí, por favor. Então, essa raiva ela pode ser, sim, uma mola propulsora para que a gente diga: eu quero mudar tudo isso. Né? E funciona. Então, ela pode, sim, ser alavancadora de coisas boas. Mas eu preciso encontrar esse equilíbrio. Ai, valeu, que bom que melhorou. Então, eu preciso encontrar esse equilíbrio. Eu preciso ter... Eu não vou conseguir me livrar da raiva. Isso é uma mentira. Esses estalos, caramba. Gente, eu não sei o que fazer com esses estalos. Está prejudicando muito? Depois vocês contem para mim, por gentileza. Porque aqui está tudo silencioso e eu não estou nem tocando na mesa para não esbarrar. Bom dia, Maria Cristina. Ah, Cristina, bom dia. Sumiram, né? Que bom. Então, é muito interessante que a gente encontre essa forma de equilibrar, gerenciar. Por isso que o conteúdo que eu vou entregar esse mês lá na universidade é sobre inteligência emocional. Como nós podemos aprender a lidar, a ter equilíbrio com essas emoções. Aqui eu vou trazer algumas coisas relacionadas à raiva, mas não é só da raiva, né, gente? A minha próxima live esse mês, por exemplo, a gente vai falar sobre culpa. Valéria, para você tá normal. Legal, Valéria. A Simone também disse que sumiu. Isomar, depois comenta pra gente aí, se para você também tá legal. Então, qual é o lado nocivo dessa raiva excessiva? A raiva, ela é um mecanismo de proteção. Aí, aquilo que eu expliquei, a gente se sente injustiçado, ficou com raiva, frustrado. E vem essa coisa da defesa. Ai, que bom, ficou normal. Então, vem essa coisa da gente se defender. Vai mexer lá naquele cérebro reptiliano, luta ou fuga, ou finge de morto, que são as três respostas, né? Numa situação de perigo, eu me finjo de morto, eu vou lutar ou vou fugir. Vai depender do tamanho da ameaça. Só que quem dá significado para a ameaça somos nós. Muitas vezes não é a situação, somos nós. Vocês já viram alguém entrar em total desespero por conta de uma barata? A barata é nojenta? É. É suja? É fedida? É. Mas ela não tem a capacidade de entrar aqui no quarto e me atacar.
Mas as pessoas vão reagir a uma barata como se ela fosse um leão. Exageros à parte, mas a minha pavor nas baratas é eu. A minha prima, gente, uma vez, ela tem pavor também. Uma vez, uns amigos pegaram uma barata morta pela anteninha e foram para cima dela. E assim com a barata. Ela pulou, que ela saiu da calçada, ela foi para a rua, na frente de um carro, para fugir de uma barata morta. Então, ela, para fugir de uma barata morta, ela foi para frente de um carro. Olha, é um exagero. Então, nesse caso, ó, disparou o perigo lá no cérebro reptiliano, disparou o perigo e a pessoa reagiu. A Valéria, acho que aparece ali, ataca. Eu tinha uma amiga que dizia assim: você está falando isso porque você nunca viu os olhos da barata olhando para você com um olhar fulminante. Um soco na barata. Então, olha só o que é interessante. No caso da minha prima, ela fugiu, ela pulou para o meio da rua, né? A Simone está colocando aqui que ela partiria para o ataque. Ela daria um soco na pessoa que estava com a barata na mão, vindo ameaçá-la com a barata. Tá vendo? A raiva fez ela ir para o lado da ação. Enquanto a outra fugiu. Essas são as reações. Quando nós não temos a gestão da nossa emoção, a gente vai ficar com essa coisa. E é uma barata? É um relatório? É um chefe um pouco desagradável? Ao que você está reagindo? Porque a gente começa a reagir quase que da mesma forma para estímulos diferentes. Então, aí que está o... Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Raramente aparece. Ela tem inseticida em todos os cômodos da casa. Não se faz isso de brincar com medo alheio, com certeza. Hoje já consegue jogar inseticida, mas antes nem isso. Pois é. A Cristina pega já o chinelo, a vassoura e mata. Mas ela tem gatos, aí os gatos já ajudam a afastar aí as baratas, com certeza. Eles são grandes aliados. Fora um que eu já tive, que dormia até junto com o rato. Xandinho, ele era tão safado, tão sem vergonha, que um dia nós fomos descobrir, nessa casa enorme que a gente morava, que a cestinha que o gato dormia estava em cima de uma caixinha que os ratos tinham feito ninho. Ah, que meigo! O gato dormia em cima da casa dos ratos. Ô, gatinho safado. Mas ele foi o único que eu tive assim, né? Os outros não. Mas hoje em dia, o que acontece? Nós estamos numa sociedade que o tempo inteiro está nos deixando em situações desconfortáveis, gente. E aí a gente fica com raiva da pessoa do trânsito, a gente fica com raiva porque ficou numa fila, a gente fica com raiva muitas vezes. Mas o que importa entender? Comece a tentar ir mais fundo. Mais fundo. Eu estou numa fila há muito tempo. Estou ficando com raiva. Eu estou com raiva da fila, eu estou com raiva do que aquilo significa, porque você começa a entender o real motivo das tuas raivas. Quando eu estou numa fila há muito tempo, eu estou com raiva por quê? Porque para mim aquilo significa desrespeito? Pode ser. O que significa isso para você? Então, você precisa mergulhar nas emoções.
entender de onde aquilo veio. Isso é fundamental. Porque senão a gente está olhando só a pontinha do iceberg. Raiva. Mas eu não vou entender o que está causando realmente raiva. E eu estou olhando somente o fato. Mas o que está por baixo daquilo? E existe o lado bom da raiva gerenciada, né? Como eu já comentei com vocês aqui, a gente não precisa se deter muito nesse slide. Mas essa raiva, quando a gente vai acumulando, ela vai entupindo, né, os nossos poros, nosso corpo. E nós precisamos encontrar uma maneira de externalizar, de limpar essa raiva. Aqui no final vou dar algumas dicas de como podemos fazer para, a gente fala desopilar aqui, precisamos. Agora, uma coisa que muitos de nós não sabemos, raiva e tristeza são dois lados da mesma moeda. E olha que tem estudos que dizem que é mais fácil, tá? Isso é com base em estudos, tá, gente? É mais fácil a mulher acessar o espaço da tristeza e os homens acessarem o espaço da raiva. Então, quando nós encontramos uma mulher raivosa, isso foge aos 80% lá na curva normal, foge aos 80% da população. E aí o julgamento fica enorme, porque aquela mulher é uma mulher raivosa. A mesma coisa para o homem. Um homem que entra mais em contato com a tristeza, ao invés de entrar com a raiva, porque a raiva tem a energia, um movimento, né, gente? E a tristeza, ela põe você para dentro. Então, muitas vezes alguma coisa acontece e eu fico muito triste porque você fez isso. Ou eu fico com muita raiva quando acontece algo e dispara essas emoções. E aí a gente tem que lidar mais ainda com isso. Eu estou preparando um treinamento de comunicação para um grupo de liderança que eu trabalho, e lá, inclusive, aprofundando o tema comunicação, tem estudos que mostram o seguinte: se eu tenho uma líder mulher que dá determinado feedback de uma determinada forma para a sua equipe, e eu tenho um líder homem que dá o mesmo feedback da mesma forma para a equipe. A equipe que está ligada às mulheres se sentem incomodados como se ela tivesse sido muito agressiva falando daquela maneira. E a equipe que está ligada ao líder homem diz que ele simplesmente foi assertivo, uma pessoa firme. É o mesmo tipo de feedback. Mas se é uma mulher falando, isso incomoda as pessoas, porque todo mundo espera que a gente seja fofo. Ah, que lindo. Então, é a expectativa. Só que a gente não cabe nessa caixinha mais, né? Então, vão se surpreender com a gente muitas vezes. Mas perceba, tá? Se você também tem entrado muito nesse espaço de tristeza, talvez tenha ali uma raiva engolida, uma raiva contida. Então, olha para isso também. Isso que é importante a gente ter essa consciência. E viver significa, assim, entrar em contato com todas essas emoções, com raiva, com tristeza, com todas elas. Agora, se eu começo a perder a linha por qualquer coisa, gente, é sempre a última gota que caiu no copinho, e aí eu já viro Hulk. Se eu não tenho o controle desta minha raiva, o que isso significa? Para a Louise Hay, ela nos traz isso como essas pessoas geralmente são pessoas que precisaram, assim como eu,
engolir a raiva durante muito tempo. Engole a raiva, engole o choro. O que eu estou engolindo quando eu estou engolindo o choro? A minha tristeza. Então, engole a raiva, engole o choro. Engoli isso por tanto tempo que aí uma coisa relativamente pequena fez com que eu tivesse uma super explosão. E essa raiva que ficou contida, se ela não for trabalhada, gente, todas essas emoções, se elas não são trabalhadas, elas vão causar, em geral, muitas doenças. Porque essa energia, ela tem que sair por algum lugar. E aí ela começa a sair em forma de doenças. Podem ser doenças como uma depressão, mas podem ser doenças realmente físicas, vamos chamar assim, né? Um problema no fígado, intestino, estômago, pessoa que tem muita dor de estômago, o que está acontecendo ali? Então, é muito importante que a gente aprenda a dar vazão a essa emoção. E não finja que não está acontecendo, tá? Eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, possivelmente muitos de vocês já viram, mas esse esqueminha mostrando enquanto nós temos, qual é a nossa vibração energética para cada nível de emoção, né? E aí vocês vão observar, hoje a gente está falando da raiva, a gente vibra em 150 Hz, aproximadamente, tá? Quando nós estamos vibrando na raiva. Na próxima live eu vou falar de culpa. Culpa, a gente está vibrando mais baixo ainda. E se eu estou vibrando nessa densidade, eu estou arrastando a minha vida de uma forma muito pesada. Eu quero cocriar a minha realidade, eu falo lá de cocriação, aí faz afirmação, faz mapa mental, faz mapa do tesouro, usa lá uma ferramenta de qualquer outra coisa, visualização, e a tua vida não está funcionando, você não está criando, as coisas não estão acontecendo. Por quê? Você está vibrando aqui embaixo. Você está entrando em conexão com esse tipo de situação. E quem me acompanha aqui desde o início da minha parceria na TV, sabe que eu trazia muitas lives, sempre antes da gente trazer a universidade, né? Eu falava sempre da ousadia de alguma coisa. Ouse estar errado, ouse ser feliz, ouse ser você. Porque olha aqui, a ousadia é a coragem. Ela é a emoção que está antes da neutralidade. O que acontece? Você está vibrando naqueles campos mais densos, mas é quando você acessa essa sua coragem, quando você acessa a sua ousadia, que você vira a chave. Que você consegue entrar para a neutralidade e começar dali a vibrar em outros níveis de energia, a conectar realmente a alegria, o amor, e alterando aí as vibrações. Mas eu preciso ter essa coragem. Por isso que eu gosto tanto de falar aí dessa energia, né, da ousadia. Tem que ter coragem. Porque para trabalhar criança ferida, para trabalhar perdão, para trabalhar... Tem que ser corajoso. Porque você vai chorar muito, você vai ter ataque de raiva, você vai ficar possesso, você vai ter raiva de você vai ter raiva do mundo. Vai entrar em contato com isso. É duro muitas vezes. Sempre não, falei muitas vezes. Porque você vai ter que olhar para isso, para limpar tudo isso. E aí sim você começa a vibrar para cima, tá? Então, não sei se vocês já tinham visto organizado assim a questão dessa escala de consciência, né, das emoções de Hawkins, mas eu trouxe para vocês. E aí é que vem a grande questão. Você tem que entender de onde vem isso. De onde vem minha raiva? Quando eu sinto raiva porque a pessoa falou ao mesmo tempo que eu estava falando, e eu fico...
É porque isso para mim significa desrespeito? É isso? E o que me dá raiva é que eu me sinta desrespeitada? Fiquei mergulhando dentro de você. É autoconhecimento. O que realmente significa aquilo? A Cris colocou aqui, normalmente eu explodo logo. Não fico guardando não, porque acha pior. Mas o explodir é um ponto positivo? Ah, sim, mas o explodir, você está muitas vezes acabando com os relacionamentos. E aí vem a questão da inteligência emocional. Eu preciso ter inteligência emocional para aprender a externalizar a minha raiva de uma maneira, eu vou chamar de palatável, que o outro consiga lidar com aquilo também. Porque se simplesmente eu explodo, eu estou criando outros tipos de problema. Não tenho inteligência emocional. Então comecem a observar. Tem raiva do quê? E mergulha. O que é isso? Isso significa, na realidade, o quê? Porque aí você consegue identificar o real motivo da tua raiva. E vai poder lidar com isso de uma outra maneira. Tá? Trazer aqui um exemplo rápido para vocês que não tem a ver com raiva, mas só para vocês entenderem a conexão. Eu atendi uma pessoa, uma época, que ela até era com coach, que eu sou certificada em coaching também, e ela um dia me trouxe que ela estava muito injuriada, estava triste, estava com raiva, porque a família não a amava da mesma maneira que ela os amava. Mas o que está acontecendo para você chegar a essa conclusão? Ela estava passando por 15 dias de um curso, que ela estava chegando em casa muito tarde, 11h30, meia-noite, e quando ela chegava em casa do curso, não tinha, sei lá, assim, um lanchinho pronto para ela, ou um pratinho pronto só para esquentar no micro-ondas, ou não tinham deixado, sei lá, uma sopinha pronta. E aí a fala dela falou assim, por que eu chego em casa super tarde e ninguém deixou nada pronto, sabe, assim, para eu chegar e de forma rápida eu poder comer alguma coisa, para tomar um banho e dormir. E quem disse que o fato deles não deixarem um lanchinho significa que eles não te amam? Qual é a conexão disso? Para ela, amar é cuidar. Então, o que acontece? Como ela não estava se sentindo cuidada, ela estava achando que ela não estava sendo amada. E a gente vai fazendo essas conexões que parece mais um curto-circuito e vai destrambelhando tudo, gente. Oi, Maria Lúcia, ótimo dia para você também. Então, começa a mergulhar nessas tuas raivas, nessas tuas emoções e entenda a causa raiz, tá? Agora vamos a algumas dicas também, fora essa primeira de entender o que realmente está te provocando. Primeiro passo, você pode conversar com a sua emoção. Seja qual for a emoção. Acolha. Eu tô com raiva. Raiva, você está presente aqui na minha vidinha hoje de novo. Não, tudo bem. Mas por que eu fiquei com raiva? Converse com a sua emoção. Hoje falando de raiva, mas converse com a emoção. Acolha essa emoção. Reconheça essa emoção. Porque todos sabemos, né? Tudo que a gente resiste persiste. Eu finjo que não tenho aquilo, eu digo que eu não tenho. Quantas vezes, terapeuticamente, eu escuto as pessoas dizendo assim, mas eu não tenho nada para perdoar. Vai pegar o trabalho de perdão e vai fuçar todos os exercícios do meu trabalho de perdão para verificar se você realmente não tem nada para perdoar. As coisas começam a surgir. E um dos caminhos para você chegar no perdão é trabalhar com a raiva, porque ele antecede. Eu entro em contato, expresso minha raiva, agora eu tô zen, agora eu posso ir pro perdão.
Enquanto você não passa pela raiva, você não alcança o perdão. Porque muitas vezes, gente, é a nossa criança que está lá com raiva. Conta aí para mim. Se não é, é aquela criança que estava lá que tinha raiva. Quando eu comecei a trabalhar perdão para minha mãe, que eu achava que eu não tinha nada para fazer, nada para perdoá-la, porque ela era maravilhosa, num determinado momento, numa das técnicas, eu encontrei que eu a perdoava por ela ter casado com meu pai, porque se eu tive o pai que eu tive, a culpa era dela, que escolheu casar com ele. Como se eu pudesse ter nascido de alguma outra família, de outro lugar. Se foi eu que escolhi isso também, né? Mas isso saiu, porque a minha criança percebeu isso. Daquela maneira, tá, gente? Segundo passo, aprenda a liberar a raiva de forma saudável. Então, ali a Cris colocou que ela agora está aprendendo, né, ter mais equilíbrio. E o que é uma forma saudável? Se eu não estou causando dano para mim mesmo, ou não estou causando dano para o outro, eu posso considerar isso uma raiva, uma liberação de raiva saudável. Desde que eu não esteja me prejudicando ou prejudicando o outro. Quais são alguns exemplos para a gente liberar a raiva de forma saudável? Não é dando um murro na cara do outro, tá? Apesar das vezes nos provocarem e dar vontade, mas não é desta forma. Vamos lá. Sugestões. Prática de esportes. Eu estou falando aqui, gente, do caso. Eu estou com a raiva, eu sou uma pessoa que entro muito em contato com essa energia. Estou fazendo meu trabalho de casa para começar a entender a raiz da raiva, porque se eu desconecto a raiz da raiva, se aquela pessoa que eu exemplifiquei desconectar que não deixaram um lanchinho para mim, mas eles me amam, se ela acabar com a conexão que sem lanche é sem amor, se ela destruir essa conexão emocional, eles podem não deixar lanche nenhum que ela vai ficar de boa. Mas porque ela mergulhou para entender a raiz. Mas vamos trazer o seguinte, enquanto eu estou pesquisando a raiz, eu tenho que eliminar isso de alguma maneira. Nesse caso, prática de esportes bem ativos. A dança ajuda. Dança, aquela dança livre, dança solta. Põe uma música e simplesmente se movimenta. Vai gastando. A Louise Hay, ela tinha uma cama elástica na casa dela. E quando ela estava com... ela ia para lá e ficava pulando na cama elástica. Ou um outro exercício que ela amava, socar a almofada. Pega uma almofada, põe no teu colo e 5 minutos socando a almofada. Alivia. A escrita terapêutica. A escrita terapêutica, você vai escrever para o outro tudo que está te dando raiva, o que ele fez que te deixou com raiva. Então, você vai escrever para o outro isso. Vai escrevendo, 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 para soltar. Aí me lembra aquele Rios, né? A minha terapeuta falou para eu escrever uma carta para o outro e depois queimá-la. Mas o que eu faço com a carta, né? Não, queima a carta, não a pessoa. Então, está desfocando de novo? Mexi aqui novamente. Vamos ver se melhora. Então, a escrita terapêutica ajuda. E a escrita terapêutica nos traz uma técnica que é chamada carta de completamento. Tudo que você tem vontade de dizer para a pessoa, poucas e boas, que você não vai falar, porque senão você está expressando a sua raiva, mas de uma maneira que não é positiva, né? Você está magoando o outro também. Você põe na carta. E depois você destrói a carta. Teatro da vingança. Eu exploro isso também bastante no meu trabalho de perdão. Você vai imaginar aquela pessoa que você está com muita raiva, você vai imaginar aquela pessoa num palco, na tua frente. Fecha os olhos, imagina. E começa, olha, a tacar tomate, imaginar que está todo mundo tacando tomate, vaiando, que essa pessoa está passando vexame lá no palco.
Imagina que essa pessoa está passando poucas e boas lá na frente de todo mundo, para que essa tua emoção esvazie. Mas algumas dessas técnicas que entram em contato com essa exacerbação, elas não devem ser feitas com frequência, tá? O esporte, a dança, pular na cama elástica, socar a almofada e até uma escrita terapêutica mais light, tudo bem. Agora, no teatro da vingança, essa carta de completamento, que eu vou dizer poucas e boas, elas mexem com uma energia muito densa. Aí, se você fizer demais, todo dia eu tô fazendo a carta para aquela pessoa, todo dia eu tô botando a pessoa lá no palco e marretando a pessoa. Eu tô começando a conectar a energia da raiva mais e mais. E a ideia é liberar para você ir para os outros níveis, tá? Mas são técnicas que ajudam bastante. Mas eu quero reforçar com vocês, e isso eu acho fundamental. Vocês vão, num primeiro momento, tentar entender a raiz da raiva. Isso é importante. Para você começar a lidar com essa causa raiz. Mudar conexões, fazer diferença. Mas enquanto isso, você precisa tirar essa raiva de dentro de você, antes que ela comece a te adoecer. Então, essas técnicas finais, elas vão ajudar para que você extravase. E não guarde isso no teu corpo, não acumule. Então, são técnicas que você vai usando até em paralelo, até você realmente conseguir liberar todas aquelas conexões, que estão muitas vezes meio truncadas, e não precisar mais nem extravasar a raiva, porque ela não vai estar mais presente de forma devastadora na tua vida. Que lembrando, existe uma raiva positiva, claro, que é a energia que nos move, que diz, mas eu agora vou mostrar que eu posso. Quem possesse, eu vou mostrar que eu posso. E você vai fazer. E estamos aqui, gente, finalizando a nossa live de hoje. Eu espero ter sido uma contribuição com essas reflexões para vocês. Próxima live, como eu comentei, vamos falar sobre a culpa, que é uma outra emoção super devastadora, tá? Faço um convite aqui para você. Se você quer esse PDF da apresentação, vai lá no meu Instagram. Eu geralmente deixo disponível no link da bio. Você clica, você tem um link de acesso à apresentação. Se você gosta de ter esse material com você, tem pessoas que gostam de guardar para ter, né? Então, eu tenho todos lá no meu link, no link da bio. Me segue, aproveita, né? Me segue lá no Instagram, me segue no YouTube. Eu estou dando uma guinada no meu conteúdo e trazendo mais conteúdos ligados à metodologia Louise Hay. Então, neste momento, eu não estou postando tanta coisa, não estou com tantos vídeos, porque eu estou montando toda a linha editorial, estou montando todos os conteúdos, tá? Para trazer para vocês, contribuir com vocês com muito mais. Então, mas já me segue lá, porque daqui a pouco tem conteúdo novo e com essa visão aí bem terapêutica, tá bom? Gratidão imensa por quem esteve aqui comigo, por quem foi me avisando aqui que o áudio não estava bom, que isso, porque, olha, isso tudo me ajuda a melhorar aqui a minha qualidade para vocês, tá? Então, um grande beijo, quentinho aí, e que vocês tenham um excelente dia. Bye, bye!